passar essas eleições e o novo presidente assumir como se ele assumisse e acabasse tudo, desaparecesse. Não que o nosso Deus não tenha o poder de fazer as coisas num agir milagroso acontecerem. Ele tem. Isso se chama milagre. Mas normalmente as coisas vão sendo resolvidas ao longo dos dias, das horas, dos minutos, dos segundos. E é interessante que muitas vezes, frente a todo esse sentimento, essas situações que vivemos e enfrentamos, nós somos tomados sim por uma falta de esperança e desânimo. E quando nós olhamos para o livro de Lamentações, que realmente são lamentações, lamento, reclamação do sofrimento que estão vivendo, porque este é o momento que o profeta Jeremias escreve. Ele está vendo Judá no cativeiro, ele está vendo a cidade destruída, ele está vendo o sofrimento, ele está vendo o peso da mão de Deus sobre o povo por causa do pecado, ele está vendo a justiça de Deus sendo aplicada sobre a vida do povo. Lamentações, se você ler todos os capítulos, você entenderá que o povo está exatamente no momento de desprezo, de opróbrio, de sofrimento, de destruição. Mas é neste momento que o profeta Jeremias, mesmo sendo conhecedor desta realidade, do sofrimento real que eles estão enfrentando e do tempo que eles ainda enfrentarão, por aproximadamente 70 anos, Jeremias é capaz de, no meio do caos, no meio do cativeiro, fazer declarações para levar o povo a lutar, a erguer a cabeça, a erguer os olhos, mas acima de tudo, a ensiná-los que até mesmo em meio ao caos, até mesmo em meio ao cativeiro, até mesmo na Babilônia, Deus continua amando e cuidando do seu povo. Até mesmo em meio ao caos que nós enfrentamos e vivemos hoje em dia, político, social, econômico, moral, ético, até mesmo frente a esse caos todo que nós estamos vivendo e muitas vezes estamos sendo sufocados por ele, saiba de uma coisa, a mensagem que o profeta traz por meio desse texto é: Deus, em meio a toda essa situação, continua a cuidar, a zelar, a amar o seu povo. E é isso que ele quer dizer para o povo. Nós estamos na Babilônia. A justiça de Deus está sobre nós por causa do pecado. A nossa cidade está em ruínas. Os nossos sonhos talvez foram desmoronados. Mas Deus, aqui, Ele continua, por conta da sua fidelidade, Ele não mudou. Ele continua a amar a nós e a cuidar de nós. E então, diante desses versículos que foram lidos, Jeremias está convidando o povo a restaurar a sua esperança em Deus. E é isso que muitas vezes nós precisamos aprender e retomarmos na nossa vida. Restaurarmos a nossa esperança em Deus, frente a tudo aquilo que vivemos e enfrentamos. Mas no texto lido, o que nós aprendemos sobre restaurar? É interessante que a nossa esperança é simples. O verso de número 21, Jeremias começa a dizer: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Muitas vezes, frente a tantas dificuldades que enfrentamos, frente a tantas lutas inesperadas, tem um concorrente aí, nós somos tomados por aquele sentimento de: eu poderia acordar amanhã, piscar os olhos e isso ter desaparecido da minha vida. No verso de número 21, ele diz para o povo que está na Babilônia, por ocasião da virada do ano. Nós estamos lamentando. Às vezes usamos até a expressão: a única coisa que eu quero é esquecer o ano que se passa. Nós estamos lamentando pela situação que nós estamos hoje. Todas as coisas que eu vivi. Nós estamos lamentando pela justiça que Deus está aplicando sobre o seu povo.
Mas façamos um tivesse exercício. o poder de Tragamos a fazer nossa com que memória, todas aquelas coisas que vêm o que acontecendo reacenderá simplesmente a nossa esperança. E é aí que ele dá a continuidade. Mas o que tem poder de reacender a nossa esperança em meio ao caos? Assim como Jeremias está reacendendo a esperança do povo no cativeiro em meio ao caos. Lembre-se primeiramente que Deus nos preserva. Traga à memória que Deus preserva a sua vida. Verso de número 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Com certeza todos nós, uma lista de relatos, que podemos colocar nesta lista as nossas lutas, os nossos sofrimentos, os perigos os quais enfrentamos, as situações difíceis pelas quais passamos, as decepções, as frustrações, momentos de enfermidade, momentos de perda na família. Com certeza cada um de nós pode abrir uma lista de tantas lutas as quais já passamos até aqui. Mas olhe para esta lista, traga a sua memória, que até aqui, mesmo frente a tudo isso que você passou, você foi preservado. Até mesmo de uma pandemia, Deus preservou a mim e a você que aqui estamos hoje. E isso Ele o faz justamente por conta da sua misericórdia. É isso que o texto está nos falando, é isso que Jeremias está reacendendo no coração. Olha, eu sei que vocês estão cabisbaixos, eu sei que vocês estão com um sentimento ruim por causa do que aconteceu em Jerusalém. Eu sei que vocês estão cabisbaixos por conta de termos que passar 70 anos aqui, cumprindo a justiça de Deus. Mas lembrem-se, recordem-se, tragam à memória quantas vezes Deus já nos preservou até então, e Deus continuará a nos preservar. É esta certeza que Jeremias tem, é esta certeza que ele traz para o povo. Sabem por quê? Não é por causa de você, não é por causa da sua bondade, não é porque você é bonzinho, não é por conta das coisas que você faz, não é por causa da assiduidade na escola dominical, do culto, de ser dizimista, de fazer caridade, não é por isso, é por causa da fidelidade de Deus, é por da misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. A misericórdia dele o leva, por conta da sua fidelidade, a nos preservar. É a misericórdia dele, não nós. Deus é fiel a Ele mesmo. Por isso Ele cuida de mim e de você. Até mesmo nas piores situações da nossa vida. É isso que Jeremias está nos convidando a fazer. Está difícil para você? Traga a memória. Quantas vezes Deus já te preservou. E por Ele ser fiel a Ele continuará a preservar. E ao olhar para você, Ele não dirá, fulano de tal é ruinzinho. Ele olhará para a misericórdia dele. Eu sou misericordioso. Eu vou olhar para o meu filho, e mesmo ele sendo ruinzinho pela minha misericórdia, eu vou livrá-lo dessa situação. É interessante que o termo misericórdia aqui, ele vem de uma raiz do termo ventre. Talvez você se pergunte, mas o que tem a ver misericórdia com ventre? É o ventre na menção de uma criança que está na barriga da sua mãe. Está sendo protegida, está sendo nutrida, está sendo cuidada. É assim que Deus cuida de nós. Como uma criança no ventre da sua mãe é cuidada. Deus cuida de mim e de você assim. E o texto aqui, ele não fala de misericórdia. Ele fala de misericórdias no plural, dando-nos a entender que são muitas e muitas bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida, muitos e muitos cuidados, muitas e muitas providências que Deus age no nosso dia a dia, para cuidar de nós, para nos preservar, por conta da sua bondade, por conta da sua fidelidade, por conta da sua misericórdia. O salmista, no Salmo de número 121, ele nos lembra
dessa preservação de Deus. É o Senhor quem te guarda. É o Senhor a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Veja o salmista aqui recordando, trazendo à memória essa preservação de Deus que vem sobre a vida dele, por conta das misericórdias de Deus. É isso que deve trazer esperança para nós frente a momentos difíceis, lutas as quais não esperávamos, perdas, situações que pensamos assim, isso poderia desaparecer da nossa vida do dia para a noite. Não, é a misericórdia de Deus. Podemos descansar nesta certeza. São as misericórdias dele a causa de não sofrermos dano, de não sermos consumidos. Ele te preserva, ele te guarda. E saber isso nos dá esperança. Saber isso deve trazer ao nosso coração segurança. Saber isso deve nos levar a seguirmos adiante e a esperarmos no Senhor, recordando a cada dia, quantas vezes, até aqui, Deus já cuidou e continuará a cuidar de mim. É esta certeza que nós temos, que nós precisamos reacender em nosso coração, muitas vezes apagada pelas dificuldades da nossa vida. Salmo 3, verso 5, o salmista nos diz: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Até o momento em que nossas defesas estão totalmente desarmadas, porque o momento do sono é o momento em que estamos entregues. Não podemos nos defender. E o salmista diz assim: olha, até quando eu vou dormir, eu posso confiar nessa misericórdia de Deus, nessa preservação de Deus. Sabe por quê? Porque eu acordo por meio do sustento que Ele traz sobre a minha vida, até mesmo quando eu estou dormindo. Pela proteção que Ele traz sobre a minha vida, até mesmo quando eu estou desarmado, totalmente no meu sono. É isso que o salmista diz, o rei Davi, Salmo 23. Ele tem a plena certeza que neste mundo ele passará por vales, por lutas, por dificuldades, mas a certeza que ele tem é que este Deus misericordioso estará com ele a preservá-lo. E isso dá a Davi ânimo, disposição, segurança, paz, para saber que ainda que ele ande pelo vale da sombra e da morte, ele não temerá, porque ele descansa nesta certeza de que as misericórdias do Senhor são a causa dele não ser consumido. Preservação, cuidado. Se você está sem esperança, passando por dificuldades, momentos difíceis, desanimado, traga à memória. Quantas vezes você já foi preservado por Deus? Isso te dará esperança. Mas não somente isto, é sabermos que em todos os dias nós podemos confiar em Deus. É isso que ele continua a dizer no verso de número 22. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Frente a essa declaração, o profeta tem uma certeza. Ele não confia em Deus somente hoje. Essa promessa das misericórdias de Deus não é para somente o dia de hoje. Ele diz: você pode confiar nesta verdade a cada dia da sua vida. Quantos anos você tem? Quantos anos você ainda viverá? O desafio aqui é, eu não sei quanto tempo eu ainda viverei, mas o desafio aqui é que a cada novo amanhecer que Deus te der, naquele dia, você possa abrir os olhos e lembrar-se que naquele dia haverá misericórdia para a sua vida. Haverá cuidado de Deus para a sua vida. Haverá preservação de Deus para a sua vida naquele dia.
E não se preocupe com o amanhã. Sabem por quê? Porque o texto é claro em dizer que amanhã elas se renovarão novamente. Há um artigo que diz sobre as misericórdias de Deus são para hoje. Que as pessoas muitas vezes se desesperam frente aos problemas, porque elas querem viver o dia de hoje, mas pensarem nas dificuldades do amanhã, achando que amanhã elas não terão forças, não terão condições de enfrentar o problema se ele continuar. E ele diz o seguinte: filho, o próprio Senhor Jesus já disse que basta cada dia seu próprio mal. O dia de hoje já tem os seus problemas, assim como o dia de hoje já tem as misericórdias do Senhor para te ajudar, para te preservar, para cuidar de você. Então, meu filho, não se preocupe com a misericórdia de amanhã, porque a misericórdia de amanhã, quando você abrir os olhos, elas recomeçarão na sua vida. Do zero, do nada. Lembram-se do maná? O pão que caía do céu? Deus deu uma ordem clara para o seu povo: comam hoje, amanhã terá mais. E muitos tentaram guardar, muitos preocupados com amanhã, mas se amanhã não descer maná, eu e minha família ficaremos com fome, tentaram guardar. E ao tentarem guardar, aquilo não cheirou bem. Quando o profeta Jeremias está dizendo para o povo, as misericórdias do Senhor não têm fim, elas não acabam. Quando virar o relógio hoje, elas não acabarão, elas recomeçarão. O profeta está dizendo assim: renova-se a cada manhã por causa da fidelidade de Deus. Amanhã haverá graça suficiente, assim como há hoje. Amanhã haverá misericórdia à nossa disposição, assim como há misericórdia hoje. O que nós precisamos aprender é que a cada dia que Deus nos der, uma das primeiras coisas que precisamos fazer ao acordarmos é: Senhor, que neste dia o Senhor derrame da sua misericórdia sobre a minha vida, que neste dia o Senhor me preserve, que neste dia o Senhor me dê condições de enfrentar as lutas, as dificuldades, que neste dia as suas misericórdias estejam presentes e eu possa vivê-la na prática. O que nós precisamos aprender diariamente é realmente fazermos uso dessas misericórdias que se renovam, que estão à nossa disposição, que precisamos aprender a fazermos uso dela nos momentos difíceis. É isso que Jeremias está dizendo aqui. Muito tempo nós passaremos aqui, mas saibam de uma coisa, que nestes 70 anos, vocês podem acordar a cada manhã e clamarem pela misericórdia de Deus sobre a vida de vocês aqui na Babilônia. A cada dia, por 70 anos, essas misericórdias não acabarão. Nós passaremos aqui, mas saibam de uma coisa, que nestes 70 anos vocês podem acordar a cada manhã e clamarem pela misericórdia de Deus sobre a vida de vocês aqui para as nossas vidas. Não deixe de ter esperança. Mesmo frente aos dias maus, que muitas vezes nós vivemos. Aprenda a fazer uso. Aprenda a clamar pela misericórdia de Deus, que Ele coloca à nossa disposição a cada dia. Pare de tentar viver sem essas misericórdias, desprezando-as, ou achando que elas estão acabando. Não, é por causa da fidelidade dEle que elas não se acabam. E não se acabarão. Jeremias está dizendo para o povo: tragam a memória que a cada dia da vida de vocês, as misericórdias já têm se renovado e continuarão a se renovar. Mas por fim, o profeta Jeremias aqui quer levar o povo, restaurar a esperança do povo, levando-os a trazerem à memória, a relembrarem que Deus é nossa firme
esperança. Verso de número 24, ele continua dizendo: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. É interessante que quando o cativeiro começou, no capítulo 29 de Jeremias, alguns falsos profetas começaram a levantarem-se diante do povo e dizerem: o tempo que passaremos na Babilônia é curto. Alguns profetas começaram a se levantar entre o povo e dizer: vai ser só um curto período. E no capítulo 29 de Jeremias, Jeremias se levanta e diz: não se deixem enganar pelos homens. O nosso Deus já declarou que serão 70 anos. O que isso quer dizer? Que o povo estava depositando a sua esperança naquilo que falsos profetas estavam dizendo. O povo estava se alegrando naquilo que falsos profetas estavam pronunciando e que Deus não havia pronunciado. E Jeremias sabe que quando o povo confia nas coisas, quando o povo confia no seu poder, quando o povo confia nas pessoas, ele se decepcionará. Ele se frustrará. E então ele se levanta e diz: o nosso Deus disse que são 70 anos. Por isso Jeremias aqui está dizendo: olha, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. É nele que eu esperarei. Jeremias está dizendo: olha, nós passaremos um longo tempo aqui na Babilônia, mas enquanto nós estivermos aqui, que a nossa esperança, que a nossa paz, que a nossa confiança a cada dia esteja em Deus, e não no rei, e não no nosso trabalho, e não na nossa força, e não no que os homens dizem, que a nossa confiança esteja em Deus, é Ele a nossa porção, é nele que nós devemos esperar. É isso que acontece em nossos dias. Quem faz do dinheiro a sua porção, quando vem a crise e o dinheiro desaparece, a pessoa até se mata. Quando fazemos da nossa força a nossa esperança, quando vem a enfermidade incurável, nós desabamos, porque vemos que nossa saúde não é nada. Quando fazemos do nosso trabalho a nossa esperança, agora eu estou tranquilo, estou com um trabalho que eu ganho bem, tenho os benefícios, tenho estabilidade. Tome cuidado, não faça do trabalho a sua porção de confiança e de esperança. Se ele sumir, você verá que você ficará sem esperança. O pastor Tim Keller, ele diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte: tome cuidado, porque tudo aquilo que você elege e que te traz confiança, te traz alegria, te traz paz e te traz segurança, isso já virou para você um Deus, um ídolo. E a partir do momento que aquilo desaparecer da sua vida, que o seu dinheiro desaparecer, que a sua saúde desaparecer, que você perder o emprego, que você perder a sua influência, que você perder aquela pessoa que você confiava, a partir do momento que isso for retirado de você, você não terá mais esperança nenhuma aqui neste mundo, porque a sua esperança estava naquilo. Tome cuidado com isso. É o que Jeremias está dizendo. Eu trago à memória que a cada dia da minha vida, eu declaro que é o Senhor. A minha alma declara que é o Senhor em quem eu vou esperar, em quem eu vou confiar. Que em meio às crises, lutas e dificuldades aqui deste mundo, restauremos a nossa esperança, voltando os nossos olhos para Deus. Em primeiro lugar, depositando a nossa esperança em primeiro lugar, porque Ele é fiel, Ele é imutável,
ele não desaparecerá, ele não será consumido pela traça, pela ferrugem, não será roubado. Em primeiro lugar, que em meio às lutas, ele seja a fonte de esperança para nós. Aonde temos colocado a nossa esperança de dias melhores? Em que, ou em quem, ou no que temos depositado esperança de dias melhores? No novo presidente, governador, os novos deputados, senadores, ministros, no nosso trabalho, no nosso diploma, na nossa influência, no nosso conhecimento, onde temos depositado esperança de dias melhores, para passarmos por tudo que passamos aqui neste mundo. Traga à memória a fidelidade deste Deus, que Deus diz para o seu povo no deserto, que jamais se apartou dele, de dia, estando presente como nuvem ali, para guardar o povo do calor escaldante, e à noite como coluna de fogo, para iluminar e aquecer o povo. Deus jamais se afastou da presença do seu povo, durante a caminhada no deserto. Bom é o Senhor, verso 25, para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor, confie nele, espere nele, faça dele a sua esperança. E lembre-se disso sempre, traga a sua memória sempre. Podemos então concluir dizendo que, independente do contexto que vivemos hoje, ou que estejamos vivendo amanhã, Deus é capaz de restaurar a nossa esperança. Sabe como? Por meio de Cristo Jesus. Quando você tirar os olhos aqui deste mundo e olhar para a cruz do Calvário, ali é a esperança consumada de Deus em nossas vidas. Pois é em Cristo Jesus que nós podemos ter a esperança. É em Cristo Jesus que nós temos a certeza da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, porque Ele foi tão misericordioso, e por fidelidade a Ele, Ele enviou o seu Filho. Misericórdia de Deus para mim e para você, graça de Deus para mim e para você. Olhe para a cruz do Calvário e você verá que as misericórdias do Senhor realmente não têm fim, porque Cristo Jesus é aquele que sempre existiu e sempre existirá. Porque Cristo Jesus é aquele que a cada novo dia está conosco. Eis que estarei convosco todos os dias da vida de vocês, até a consumação dos séculos. Jamais te deixarei, jamais te desampararei. Eu sou o Emanuel, eu sou o Deus conosco. As misericórdias de Deus não se acabam. Olhe para Jesus, Ele é eterno. E é Ele a nossa esperança. Quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos que neste mundo, é lá que nós encontramos esperança de passarmos aqui por este mundo, rumo à eternidade, para com o Pai, eternamente habitarmos. Deus é capaz de restaurar a nossa esperança. Comece a trazer à memória a preservação de Deus. Comece a trazer à memória a fidelidade dEle, de que a cada dia Ele tem graça e misericórdia de novo para nós. E de que a cada dia Ele nos convida a olharmos para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, e assim seguimos. E assim o povo passou
por 70 anos, passou e voltou para Jerusalém. E assim passaremos pelas lutas e dificuldades aqui, rumo à nova Jerusalém, novo céu e nova terra. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Nós cantaremos